aí, galera assustada? Senhora Morte vem chegando com um tema que vai fazer vocês rezarem antes de dormir. Hoje eu vou falar dos tulpas. Você já ouviu falar da palavra tulpa? Pois bem, segundo o budismo tibetano, tulpa é uma entidade ou objeto que pode ser criado pela força de vontade, envolvendo meditação, concentração e visualização intensas. Ou seja, tulpa seria a materialização física de um pensamento, tornado tão real pelo praticante que chegaria a assumir uma forma física, palpável. É uma criatura materializada pelo pensamento humano que deve servir ao seu Criador. Mas é claro que as coisas não são tão fáceis. Segundo os monges tibetanos, existe certa fórmula para isso. Após muita dedicação e estudos, no ano de 1960, a pesquisadora Alexandra David Neal teve acesso a essa fórmula, que ela descreve em seu livro Magic and the Mystery in Tibet, onde ela também explica que existem consequências na criação de um tulpa, como, por exemplo, perder o controle sobre ele. Ao se criar um tulpa e dar a ele o formato que você desejar, ele não está totalmente sujeito à sua vontade. Assim como uma criança que na infância obedece aos pais, depois de um certo tempo, ela passa a ter vida própria e se desenvolver. Então, em pouco tempo, esse tulpa começa a apresentar rebeldia. Por eles não possuírem humanidade, podem se tornar violentos, chegando a machucar ou até mesmo matar seus criadores. Existem inclusive determinados casos em que um tulpa pode até ser enviado numa missão e não retornar, seguindo na vida por conta própria. A maioria deles desaparecem após a morte do seu criador, mas existem relatos de criaturas cujo poder de criação foi tão forte que sobreviveram a eles. Se você entender o mecanismo de criação desses seres, você deve estar se perguntando: então os fantasmas seriam tulpas? É bem possível. E que pelo fato de serem etéreos, sejam tulpas incompletos e parcialmente materializados pela força do pensamento humano como forma de concretizar seus medos. Já percebeu como na maioria das vezes que você lê ou assiste algum filme de terror que realmente o assuste, você tem a sensação que está sendo vigiado? Talvez nesse momento você esteja criando um tulpa, ainda que de forma inconsciente. É o que pode acontecer, por exemplo, numa casa velha abandonada, onde crimes foram cometidos. É óbvio que os vizinhos passaram a ter medo do lugar devido ao seu passado trágico. Logo, o inconsciente coletivo começará a projetar tulpas nessa casa, em virtude do temor que sentem. Mas eles não seriam completos, sendo apenas meras sugestões. Isso faria com que eles aparecessem de relance para algumas pessoas, que os confundiria com fantasmas, porque o local ficaria sendo alimentado pela força das mentalizações e passaria a ser assombrado. Ou seja, enquanto alguém estiver sentindo medo, acreditando e mentalizando que o lugar é mal assombrado, ele continuará sendo ambiente para manifestações incompletas de tulpas. O mesmo pode acontecer com os amigos imaginários das crianças solitárias, que talvez sejam tulpas manifestados pela vontade de ter alguém para brincar. Bem como o famoso bicho-papão possa vir a ser criado pelas mentes infantis devido ao receio pelo escuro ou tantos pais as ameaçarem de que eles serão visitados pelo monstro se não se comportarem corretamente. A literatura mundial também tem história de tulpas. Nos livros do escritor americano H.P. Lovecraft, responsável pela revolução do gênero de terror, atribuindo-lhe elementos fantásticos que são típicos dos gêneros de fantasia e ficção científica, ele cria seres semelhantes aos tulpas, criaturas chamadas shoggoths. Segundo Lovecraft, o mundo já foi habitado antes de existirem humanos por seres alienígenas. Esses seres tinham em seu poder os tais shoggoths, criaturas amorfas que podiam tomar qualquer forma e servi-los para as tarefas que desejassem. Assim como os tulpas, esses seres aos poucos começaram a ter consciência própria e se rebelaram contra seus criadores, iniciando uma guerra que dizimou boa parte da sociedade.
De acordo com o autor, esses seres viviam na região dos polos terrestres e que talvez até hoje eles ainda possam estar congelados por lá. Na televisão, um dos episódios do antigo seriado Arquivo X mostra os agentes do FBI, Mulder e Scully, investigando vários casos de desaparecimento que estão acontecendo num condomínio de luxo. Eles ficam intrigados ao perceberem que as regras do condomínio são extremamente rígidas e que seus moradores temem não cumpri-las. No decorrer da investigação, descobrem que existe uma criatura humanoide feita de barro que não hesita em matar qualquer um que não cumprir as regras e que esse ser é um tupa criado pelo síndico que costumava passar férias no Tibete e acabou descobrindo a fórmula para materializar uma criatura capaz de manter a ordem no dito condomínio. O assunto também é abordado num dos episódios da série Supernatural, onde o fantasma assombra uma casa abandonada numa pequena cidade. O que desperta a curiosidade é que o fantasma não pode ser destruído pelos métodos tradicionais. Então se descobre que trata-se de um tupa, alimentado por uma lenda urbana criada num site da internet. Pois bem, você deve estar se perguntando: se um tupa é criado pela força do pensamento coletivo ou individual, por que o coelhinho da Páscoa, a fada dos dentes ou Papai Noel nunca aparecem, mesmo tendo milhões de crianças pensando neles? Simples. Porque não é preciso apenas pensamento para a materialização final de um tupa, mas todo um ritual para que ele tome a forma física e se manifeste. É importante deixar claro que um tupa se alimenta da energia do seu criador. O que nem todo mundo sabe é que a energia é muito poderosa. Nossa energia pode atrair anjos e expulsar demônios, pode curar e amaldiçoar. Basta sabermos manipulá-la a nosso favor. Tupas devem ser moldados com muito cuidado e só é recomendável para alguém que tem conhecimento e técnica para criá-lo. E o recadinho da Senhora Morte vai para você, que já está todo animado pensando em criar um tupa legalzinho para jogar Mortal Kombat. Tome cuidado com o que você pensa. Vai que o tupa resolva fazer um fatality em você, hein?